Bom dia. Vamos então à nossa aula de gráficos, gráficos e gráficos. Então, hoje vamos falar muito aí sobre gráficos. Vamos começar falando um pouquinho, né, dos gráficos disponíveis e as suas aplicações em cada atividade. Então, o primeiro gráfico que a gente vai falar é de colunas. É o gráfico mais comum, é o gráfico que está disponível aí diretamente. Ele, ele representa os dados na forma de colunas e ele é próprio para é, ele é, ele é próprio para você fazer comparações entre séries de dados. Então nós temos aqui uma série que está em verdinho, uma outra série que está em azul, e você está comparando uma série com a outra, né? O objetivo é esse, ao longo de trimestres. Importante é que fique claro aqui que no eixo do X, né, os valores, não há valores numéricos, são rótulos. Então, por isso, eles devem ser igualmente espaçados. Por exemplo, aqui trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4, e assim por diante. Não são valores numéricos. Um outro tipo de gráfico também que serve para fazer comparações, mas ele mostra principalmente tendências. Então, nesse caso aqui, por exemplo, você tem um, uma evolução diária da precipitação pluviométrica, né? Então, você quer mostrar tendências de subidas, de descidas. Agora, é bom que se ressalte que ah, cuidado com a magnitude dos dados. Porque, por exemplo, aqui nesse gráfico, exatamente, nós temos aqui uma quantidade de partículas, está se comparando aqui a quantidade de partículas com a precipitação, mas como os valores são muito distintos, nós tivemos que usar aqui uma faixa de valores para o eixo dos Y muito ampla. Isso dá uma certa compactada no, nas tendências do gráfico. Então, você não visualiza tão bem tendências de subida ou de descidas. Por exemplo, vejamos aqui, ó, 1,9 no oitavo dia, no nono dia 7,3. Foi uma subida aqui, percentualmente, bem significativa, mas não aparece tão claramente nesse gráfico por causa do efeito da compactação em virtude da ampliação do eixo do Y. Então tem que tomar certo cuidado com isso, né? Esse é um recurso que é amplamente utilizado aí pelo pessoal de marketing, né? Mas temos que tomar um certo cuidado do que se deseja demonstrar. Então, observações importantes. Funciona melhor quando você possui várias séries de dados em seu gráfico, certo? Com, se você tiver apenas uma série de dados, você pode usar um gráfico de dispersão também. O gráfico de linhas empilhadas adiciona os dados, o que não pode ser resultado esperado. Além disso, como talvez não seja fácil ver que as linhas estão empilhadas, convém usar um outro tipo de gráficos, como por exemplo, o gráfico de áreas empilhadas, né, que daqui a pouquinho vai aparecer. Então, o gráfico de pizza, ele é próprio quando você quer fazer comparações entre valores dentro da mesma série de dados. Então, os anteriores nós estávamos comparando, né, os dados entre várias séries de dados. E ao longo de uma evolução, de um tempo, de um, de um determinado rótulos que a gente queira demonstrar. Nesse caso aqui, eu estou comparando os valores entre si. Então, esse é mais apropriado você usar um gráfico do tipo pizza. O gráfico de rosca também, né? Só que o gráfico de rosca ele pode ter mais de uma série, aí vão se formar das várias roscas, e além disso, né, aqui é bom lembrar que a gente usou o fato dele ter essa área aqui interna vazia para a gente colocar uma legenda um pouco mais atrativa visualmente, né? Então, tem esse aspecto também. O gráfico de barra, assim como o gráfico de colunas, serve para a gente comparar várias séries, certo? Ele só tem uma questão estética um pouco diferente, aí tem que, cada caso é um caso, tem que avaliar esteticamente o que vai ficar melhor, né? Em função dos rótulos, dos valores que estão querendo ser demonstrados. O gráfico de áreas, né?
eles chamam a atenção, né, para o valor total, né? Então você vai empilhando várias tendências assim, e isso dá uma, uma conotação de variação, né, de quanto um está variando em relação ao outro, né? Então é uma relação aqui ó, entre partes como um todo. O gráfico de dispersão já foi visto anteriormente. Esse é aquele gráfico típico, né, que é usado aí em, pelos cientistas, pelos estatísticos e pelos engenheiros. É aquele gráfico em que você tem o x e y. Então, você pode colocar quaisquer valores numéricos, dessa vez tem que ser numéricos, no eixo do x e no eixo do y. Então, você tem liberdade, não precisam ser exatamente valores regulares, pode ser qualquer tipo de valores, etc. E tal. Então, um gráfico X. Ah, e além disso, você permite você, por exemplo, colocar tendências, né? Gráficos de tendências, a gente fazer prospecção ou até mesmo retrospectiva, né? Então, quais são as observações? É quando você permite você alterar a escala horizontal, certo? Pode-se utilizar a escala logarítmica, o eixo horizontal não precisa estar uniformemente passado, a gente já viu isso. Ou quando você tem muitos dados também no eixo horizontal, e você quiser também fazer escalas independentes, tanto no X quanto no Y, e você deseja mostrar similaridades, né, entre grandes conjuntos de dados. Quando você tem muitos dados, muitos pontos, né, aí é o típico caso de você usar um gráfico de dispersão. Ou se você quiser comparar vários pontos de dados, sem se preocupar com o tempo, né? Quanto mais dados forem incluídos no gráfico, melhor. Então, esses são... Agora, o gráfico de bolhas é muito semelhante ao gráfico de dispersão. A, a, a característica aqui adicional é que você pode incluir mais uma dimensão, que é o tamanho da bolha. Então, na verdade, o que você está fazendo aqui é, é compactar um gráfico de ter 3 dimensões em 2 dimensões. Muitas pessoas têm dificuldade de visualizar um gráfico de 3 dimensões, então 2 dimensões é um pouquinho melhor. Então, uma forma de você representar 3 dimensões num gráfico bidimensional pode ser através de um gráfico do tipo bolhas. Você tem o X, certo? O X aqui, tem o Y, e você tem o tamanho da bolha como uma terceira dimensão. Então, uma boa dica aí para quando você quiser. O gráfico de radar é quando você quer testar influência. Por exemplo, é um gráfico típico que é usado pelos nutricionistas, por exemplo, quando eles querem comparar, né, a nutrição entre diversos tipos de alimentos. Então, esse gráfico aqui mostra, por exemplo, qual é aquele alimento que está cobrindo melhor todos os tipos de nutrientes, etc. E tal. Então, é uma aplicação, por exemplo, para esse gráfico tipo radar. O gráfico mapa é um gráfico de influência, né? Você vai ver o quanto que um determinado valor ele é maior, qual é a sua relação em termos de magnitude em relação a outro valor. E, detalhe aqui é que esse gráfico só está disponível para o pacote Office a partir de 2016. Então, por exemplo, eu já usei muito esse gráfico quando, por exemplo, eu quero avaliar o tamanho, né, dos arquivos que estão ocupando meu disco rígido, né, em relação a outros. Então, você pode fazer um gráfico desse tipo e aí identificar rapidamente qual é aquela pasta que tem que está ocupando com bastante espaço no disco, então ela seria objeto de você fazer uma limpeza, por exemplo. Um gráfico de mapa também disponível a partir do pacote Office 2016. Ele é muito interessante, né, para você registrar, comparar magnitudes, explorando os países no próprio mapa mundi, né? Então é interessante que dá uma interatividade bem interessante. Bom, então esses são os tipos de gráficos. Deixa eu mostrar aqui agora também algumas coisas relativas às boas práticas. O que é isso aqui? Não é exatamente uma regra, são orientações, boas práticas obtidas a partir da experiência, né? Então, esse gráfico aqui não é um gráfico exatamente, na verdade, ele é uma, um, uma tabela de influências,
Então, vocês vejam que aqui não tem números nem no X nem no Y. E aqui os vários tipos de soluções que você pode aplicar para fazer demonstrações. Então, isso aqui, a fonte foi do The Wall Street Journal, né? Guide to Information Graph. Então, é orientado para os seus repórteres, né? Para o pessoal para montar o jornal. Então, por exemplo, aqui, quando você tem poucos dados, você pode fazer uso de uma narrativa, ou de uma lista de marcadores, ou uma lista de marcadores personalizados. Agora, quando você quer melhorar o impacto visual, você, por exemplo, pode usar um gráfico conceitual, como esse, uh, fotos, pictogramas, certo? Vocês podem depois procurar na internet o que significa um pictograma, né? Bem comum hoje em dia, né? À medida que você vai aumentando a quantidade de dados, aí você vai ter que fazer uso aí de um gráfico do tipo pizza, ou de colunas, ou de linhas, ou até combinar vários gráficos. Não é adequado, por exemplo, se você for fazer uma apresentação, utilizar tabelas de dados, né? Porque isso aí tem um impacto visual pobre e se você não vai falar todos os dados, como fazer comentários sobre todos os dados que estão numa tabela, olha, não mostre. Não faça uso de um gráfico que é muito mais impactante, demonstra claramente a tendência, sem você ficar tecendo detalhes dos números. Você quer demonstrar somente uma tendência, ou quer comparar o quanto uma coisa é maior do que a outra. Então, use e abuse de gráficos. Se houver muitos dados, faça múltiplos gráficos, pode combinar mapas também, e assim por diante. Então, a ideia é essa: você tem uma mensagem, você quer passar uma mensagem, você tem que usar gráficos para fazer a comparação, em função disso você vai escolher o seu tipo de gráfico mais adequado. Então, por exemplo, aqui, ó, você tem esses dados, como é que eu vou demonstrar esse dado? Depende daquilo que você quer mostrar. Não, eu quero comparar uma filial com a outra, ou eu quero comparar os valores, né, de quanto um está maior do que o outro. Então, dependendo da mensagem que você quer mostrar, você pode adotar um tipo de gráfico ou outro. Então, por exemplo, se você quiser fazer comparações internas, gráfico do tipo pizza, comparação entre várias sequências de dados, coluna ou barra. Se você quer fazer uma série temporal, pode usar um gráfico do tipo linha, né, para mostrar variações, sobe, desce. E, por exemplo, pode utilizar esse gráfico de comparação para mostrar enquanto um está em relação ao outro. São formas estéticas diferentes de mostrar comparação. Então, a ideia é essa. Eu tenho gráficos de pizza, barra, coluna, linha e dispersão são os mais comuns, né, que a gente tem, que a gente acaba encontrando por aí, né, os mais utilizados. Mas isso não impede que você possa explorar outros gráficos também. Existem outros gráficos que também podem trazer muita interatividade naquilo que você queira, na mensagem que você queira passar. Então, aqui tem um gráfico de influências também, né? Quando você quer comparar aqui um componente, até quando você quer demonstrar uma correlação, né? Por exemplo, um gráfico do tipo dispersão. Então, vocês podem usar isso aí para trazer ideias, né? Ah, que tipo de gráfico eu vou usar? Ah, você pode escolher. Algumas outras dicas. Se você for usar um gráfico do tipo pizza, procure evitar, se você tiver muitos dados. Gráfico tipo pizza com muitos valores, ele vai ficar, as pizzas vão ficar, os pedaços de cada pizza vai ficar muito pequenininho, não vai ficar legal. Então use aí quando for poucos dados, né? Tipo 5, 6 no máximo, por aí. Né? Quando for fazer comparação, não é pizza que você vai usar, né? Use um gráfico do tipo coluna ou barra, né? Uma outra coisa também importante, que pode parecer um detalhe, mas faz a diferença, é você certificar, se por acaso você colocar aqui os valores percentuais, e esses valores percentuais somem 100, né? Porque a pizza é uma comparação do pedaço com o todo. Então, o todo tem que ser 100%, né? Se não somar 100%, fica uma coisa meio esquisita, né? Então, é mais adequado usar o certificado que o valor está chamando 100. A outra coisa é você fazer a ordenação das fatias, né? Sempre começando da direita para a esquerda,
aí você sempre vai usar o maior para o menor. Aí a rotação você pode escolher, pode ser tanto no sentido anti-horário, quanto no sentido horário. Aí, de acordo com o freguês, né? Como você achar melhor. Tanto um quanto o outro não tem importância. Uma outra coisa também é você verificar o tamanho, né? Por exemplo, você vai usar aquele gráfico do tipo bolha. Então, você tem que fazer com que o tamanho do raio, né? A área, melhor dizendo, seja proporcional ao valor que você está querendo representar. Então, tem que lembrar aí das formulinhas de área, né? Que a gente aprendeu lá no ensino médio, né? Que a área de um círculo é igual a πr2, onde R é o raio, e você vai fazer uma regra de 3 para encontrar o raio adequado para a sua bolinha ou para a sua bolha, né? Por último, não, além disso, nós temos que tomar cuidado quando os números forem negativos, para não fazer inverter a lógica, né? A gente pensar que está aumentando quando está diminuindo. Então, por exemplo, aqui, né? Como os números estão negativos, procure colocar do lado esquerdo para mostrar que esses valores, na verdade, estão aumentando e não diminuindo, né? E outra coisa também, quando você não, se não for o caso de ser uma série histórica, por exemplo, se os rótulos forem, por exemplo, países, procure ordenar, né, para que você tenha barras do maior para o menor, né? Você procura utilizar rótulos sempre na horizontal, ao invés de botar na vertical. Isso vai depender do espaço que você tenha, né? Não coloque em barras fininhas, né? A gente pode configurar aí para ter as barras próximas. O ideal é que ela seja metade do tamanho da coluna, né? E cuidado ao truncar valores. Coisas que podem ser um recurso muito utilizado aí na área de propaganda, né? Mas tenha cuidado, né? Porque isso pode falsear os seus dados, você pode levar a uma interpretação errônea, né? E, por exemplo, no gráfico do tipo linhas, para colocar o label, né? Do lado de cada linha fica melhor, né? Do que se você botar aqui separado, fica mais, você percebe quem é quem, né? E outra coisa também é cuidado com aquele efeito de expansão ou compressão, né? Você pode manipular aqui a faixa que você está usando no eixo dos Y para comprimir, se você usar uma faixa muito ampla, ou expandir se você estiver usando uma faixa muito pequena. O ideal é que seus dados fiquem aí dentro de, de uma faixa que represente 2/3 da amplitude. Então, por exemplo, aqui a amplitude é 120, 95, então dá 25, né? E a faixa dos seus dados está entre 100 e 115, então a faixa é 115. Então, 115, para representar 2/3, você pega esse valor, multiplica por 3 e divide por 2. Então, 115 vezes 3 dá 45, dividido por 2 dá aproximadamente 22,5. Foi usado aqui 25, né? Foi aproximado, né? Você sempre deve utilizar valores redondos, né? Que não é adequado usar valores quebrados. Então, por isso, a faixa aqui utilizada foi de 25, né? Então, entre valores redondos aqui de 95 a 120. E, além disso, você deve privilegiar botar as informações mais importantes onde as pessoas olham primeiro. É sabido que as pessoas olham primeiro, vão, né, nessa direção, do canto superior esquerdo para o canto inferior direito. Então, privilegie essa área aqui para as informações mais importantes. Então, o pessoal que trabalha com design, né, já sabe isso. Então, procura montar aí um projeto gráfico bem adequado, agradável e que transmita a mensagem de forma correta, né, de maneira mais intuitiva e fácil para o usuário. Quando você for fazer o seu painel de indicadores, né, procurar evitar espaços em brancos, né? Você tem que aproveitar bem os espaços, afinal de contas, o seu painel deve ficar numa página só. Então, procure agregar os dados para que eles façam sentido e aproveite melhor o espaçamento, né? E procure sempre utilizar ah, uma identidade de cores, certo? Não façam aparecer uma árvore de Natal, né? A coisa tem que ter uma identidade de cores. Se você estiver fazendo isso para uma empresa, procure utilizar o,
a identidade visual da empresa, certamente ela tem um padrão de cores, assim como fontes também, né? Fontes também, usar a fonte adequada, que se ajuste, ou a fonte que faça parte da identidade visual. Vocês podem usar a internet, né, para descobrir a fonte, né? Então, utilize isso. E procure sempre maximizar o contraste, né? Para facilitar o entendimento, facilitar a visualização dos seus gráficos. Não use curvas, né, suavizadas, a não ser que você tenha um bom motivo para isso, certo? Né? Use as curvas assim, desse jeito. Da mesma forma, evite efeitos 3D, né? Você pode usar os efeitos 3D é bacana, bonitinho, mas na hora que você vai botar muitos gráficos, talvez fique um pouco pesado, né? E a ideia é essa, né? Aqui tem um resumo geral, para vocês se orientarem na hora de escolher um bom gráfico para fazer o seu painel de indicadores ou para fazer uma apresentação, conforme se deseja. Boas práticas são apenas boas práticas, né? Você tem liberdade para inovar e para fazer coisas conforme o desejo, né? Essa aqui não é exatamente uma aula de design gráfico, né? Mas aqui a gente só está dando boas práticas. Tudo bem. Então é isso. Vamos então passar para os exercícios, né? Então aqui tem alguns exercícios. Vamos criar alguns gráficos. Esse aqui é a resposta. Eu vou refazer o gráfico aqui. Muito bem. Então, esses são os meus dados. Vamos fazer um gráfico aqui que represente, que eu quero utilizar para passar a mensagem. Qual é a mensagem que eu quero passar? Eu quero comparar a evolução das receitas, da despesa, comparar uma coisa com a outra. Uma boa dica é fazer um gráfico de colunas, né? Então, é um gráfico tradicional, inserir, a gente vem aqui no menu, na faixa de opções, inserir, colunas, e se você marcar aqui todos os seus dados, ele já vai perceber e vai montar o gráfico de acordo. Pronto. Imediatamente ele já fez. Então a gente pode explorar aqui as opções, né? Como vocês viram, ele já interpretou aqui que a série de dados é a receita, a despesa, o lucro. Você pode incrementar o seu gráfico, mudar as cores, certo? Você clicando com o botão direito em qualquer sequência de dados. Você pode, usando o baldinho, usar cores diferentes, você pode usar gradientes também, você pode usar texturas, por exemplo, pode colocar uma textura de mármore, aí vai depender do seu projeto visual aí. Aqui nós temos a legenda, você pode reposicionar a legenda para aproveitar melhor os espaços, né? Botar lá embaixo ou botar lá em cima. Você pode remover os objetos gráficos. Por exemplo, não quero usar título. Você pode clicar em cima e apertar o del do teclado e retirar. Você pode colocar o valor na própria coluna, certo? Você pode apagar, né, com o del, ou adicionar clicando com o botão direito do mouse sobre a série, adicionar rótulo de dados. Você pode formatar esse rótulo de dados clicando 2 vezes sobre ele. E ao invés de colocar, por exemplo, o valor, você pode colocar o nome da categoria, janeiro, fevereiro, março, abril, ou o nome da série, receita, se você quer demonstrar, essa aqui é a receita. E aí você não precisaria usar a legenda, né? Aí depende daquilo que você queira mostrar com mais ênfase, né? Deixa eu tirar aqui o nome da série. Ops, observem que como eu cliquei 2 vezes, ele fez somente para essa série. Eu quero fazer para todas. Então, um clique e agora o botão direito do mouse, formatar rótulo de dados. Eu vou tirar o nome da série. Pronto. Ok. Então, aí vocês podem usar e formatar o gráfico conforme o seu projeto gráfico. Um gráfico de pizza, deixa eu tirar isso aqui, que é a resposta, né? Então, nós temos os dados aqui.
Então, é apenas uma série de dados, eu quero comparar uma com a outra, o ideal é um gráfico de tipo de pizza. Seleciono os dados, menu inserir, pizza, escolhe a pizza, pronto, está feito aqui. E aí agora você pode formatar da jeito que você achar melhor. Por exemplo, não quero legenda. O que a gente pode fazer? A gente pode inserir essa legenda dentro do próprio gráfico. Como? Na forma de rótulos, né? Então eu apagaria aqui, aproveitaria melhor o espaço, clicaria com o botão direito do dado, adicionar rótulos de dados. Você veja que ele adiciona o valor, mas eu poderia, clicando com o botão direito do mouse sobre ele, formatar rótulo de dados. Eu poderia usar a porcentagem, né? Lembrar que a gente tem que somar aqui para ver se vai somar 100, ou eu poderia usar o nome da série. Ou, não, o nome da categoria, né? O nome da categoria melhor. Gás, telefone, luz, água, e assim sucessivamente. A gente pode reordenar, reordenando por aqui. Por exemplo, eu posso vir aqui, né? Usar o botão de classificar e ordenar, e aí a gente ordena do maior para o menor, por exemplo. Lembrando sempre que a gente tem que fazer ele ficar do maior para o menor. Eu não posso, por exemplo, colocar água, que acho que é o menor valor, colocar ele entre luz e telefone. Então, água entre luz e telefone. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, colocar entre luz e telefone. Fica ruim isso. Olha como é que o gráfico não fica adequado. Nós temos um grande valor aqui, dois valores pequenos, depois um outro grande valor aqui. Não é bom isso. Então, faça a ordenação para que ele fique. Agora ele inverteu, né? Botei do menor para o maior, ficou da esquerda para a direita, né? Vamos fazer o contrário, né? Pronto, agora ficou um pouco melhor, né? Está no sentido, né, horário, do maior para o menor. Então ficou mais aprazível esse gráfico. Aqui, colunas e tendência, a gente tem que lembrar aqui, deixa eu botar, que aqui é uma série histórica, a gente pode botar um gráfico de colunas, só que ele não vai interpretar isso aqui como sendo o rótulo para coluna, mas tudo bem, a gente pode alterar, inserir colunas. Observe que ele não interpretou, ele pensou que fosse duas séries, né? Séries em colunas, mas não, eu quero usar isso aqui como rótulo. Então você apaga, seleciona aqui essa série, apaga, não preciso dessa legenda. E agora eu preciso fazer com que o rótulo aqui seja o ano, né? Então eu seleciono, vou lá em selecionar dados, e aqui em editar o rótulo do eixo horizontal, eu vou editar e seleciono aqui o, os meus anos. Ok, pronto, já está aqui a evolução. O interessante é que, por exemplo, alguns tipos de gráfico a gente pode colocar curva de tendência. Esse é um deles, né? O outro é a dispersão, né? Que a gente já viu. Então, eu vou colocar uma linha de tendência. Clicando com o botão direito do mouse, a gente pode vir aqui em adicionar linha de tendência, certo? Aí vocês podem também formatar a linha de tendência, inclusive a cor, né? Botar um azul mais claro aqui. A gente pode também botar um efeito, botar uma linha tracejada. Então você pode mostrar, olha, está crescendo, embora altos e baixos, mas está crescendo. Tá? O gráfico do tipo XY, a gente já viu, né? É típico para a gente mostrar valores aqui de X e Y. Então aqui tem o valor de X, o valor de Y. E aí você pode botar uma tendência, lembrando sempre que nessa tendência aqui a gente pode fazer tanto retrospectivas como também prospectiva, colocar avançar ou recuar. Por exemplo, aqui eu vou dar 2 cliques sobre a linha de tendência. A gente pode tanto avançar quanto recuar, né? Deixa eu botar aqui do lado. Então, se eu quero avançar mais 5 unidades, eu seleciono aqui, coloco 5 e ele avança. Você veja que interessante, né? Parece que está subindo, mas como eu coloquei um gráfico polinomial aqui, ele agora está dizendo que há uma tendência de estabilizar ou até diminuir, né? Será que é isso mesmo, né? Quando a gente está fazendo extrapolações, a gente pode incorrer nesse tipo de problema, né?
Ou recuar também, né? A gente pode recuar 2 unidades, por exemplo. E assim sucessivamente, né? Pode, você pode aumentar a ordem, você veja que se aumentar a ordem, a prospecção, né? A prospectiva e a retrospectiva podem ficar mais nervosas, né? Olha, elas ficam mais nervosas. Essa aqui, então tome cuidado, né? Para escolher qual é a melhor gráfico de tendências que vai representar melhor os seus dados. Bom, o gráfico de barras, a gente já viu, aqui é interessante comentar que você pode colocar as barras nas próprias células, né? Usando essa formatação condicional aqui. Então, você seleciona os dados e vem aqui, pode escolher usar a própria barra de vários tipos de cores, né? Na própria célula. Botar a escala de cores para ressaltar determinados valores e tudo mais. Então, é bem interessante, né? O gráfico de barra está aqui, você também poderia usar da mesma maneira. Aqui um gráfico de linhas, lembrando sempre que nesse gráfico de linhas é bom que se chame atenção aqui para aquele efeito, né, de compactação ou expansão. Por exemplo, aqui ele está variando entre 0 e 25 mil. Se eu quiser compactar as variações, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que expandir o eixo dos Y. Então, por exemplo, eu posso clicar aqui no eixo do Y com o botão direito do mouse, formatar eixo, e aí aqui, então, eu vou ampliar. Então, se ele está variando de 0 até 25 mil, eu vou fixar aqui o valor máximo e o valor mínimo, 0, vou botar 50 mil. Olha o efeito. Você compacta as variações. Parece que não está tendo uma variação tão grande aqui. Por outro lado, se eu apertar o eixo, eu vou ter o efeito contrário, né? Então, ele está variando entre 12 mil e 21 mil. Então, eu posso botar entre 10 mil e 22 mil, e aí, então, as variações vão ser bem mais pronunciadas, né? Ó, você vê bem aqui subindo, descendo, sobe de novo, cai de novo. Outra coisa interessante é você fazer uso de fatores, né? Que permitem compactar. Às vezes não é adequado você botar um bando de 0 aqui. Aí você, por exemplo, pode botar aqui total vendido em milhares, né? Pronto. E aí você divide esse valor por 1000. Você pode pegar aqui, né? Esse valor, dividir por 1000, e aí não fica aquele bando de 0 lá. Então aqui eu vou, ao invés de pegar esse valor, vou pegar este aqui. Eu posso clicar e arrastar, né? Usando a borda. Certo? Obviamente tem que mudar agora o eixo, né? Que agora não pode ser mais 10 mil. A gente pode botar de 0 a 25. Pronto, ficam os valores um pouco mais aprazíveis, né? Do que aqueles de monte de 0, né? Total vendido em milhares. Pronto, está aqui. E por último, vamos ver como é que a gente pode usar a nossa criatividade para emular. Então, por exemplo, aqui, no gráfico de Gantt, que é um gráfico típico para mostrar a evolução, projetos, né? Evolução de projetos. Então, aqui você tem as atividades do projeto, aí você tem aqui as datas, início e término. Deixa eu formatar aqui porque ele não está formatado. Início e término. Deixa eu formatar isso aqui como data. Pronto. Então, eu tenho aqui as atividades, e aí eu tenho o início e o término. Aí você pode calcular das duas maneiras. Ou você dá a duração e com o início calcula o término, que é o que foi feito aqui, né? Ele está somando o início com a duração, certo? E calculando o término. E assim foi feito para todos. Ou você pode fazer o contrário. Você dá o início, dá o término e faz calcula a duração. Tanto faz. E você pode, por exemplo, fazer um gráfico de barras. No caso aqui, você vai fazer as atividades com a duração. E o eixo do X
é o início de cada atividade. Então, você emula um gráfico, né, que é o do tipo um gráfico de Gantt. Ele não tem aqui, se você for olhar nas opções, né, ele não tem gráfico do tipo Gantt, mas você pode emular. Emular significa imitar. Você pode imitar. Uma outra imitação que a gente fez também, em aulas anteriores, é, por exemplo, aquela questão do gráfico da distribuição normal. Então, eu tenho aqui meu gráfico de frequências. Então, lembrar de que esse gráfico de frequência eu usei um gráfico de colunas. Então, esses valores aqui, embora sejam números, o Excel está interpretando como sendo rótulos. Você veja que o rótulo está bem no meio, né? Aqui colunas aqui é rótulo. Só que quando eu vou construir o gráfico na curva normal, eu tenho que usar valores numéricos. Então, por exemplo, se eu vier aqui selecionar, inserir aqui um gráfico de dispersão, vou botar só os pontos, né? Então, a gente pode botar aqui assim, usar os valores de X é a classe, né? Deixa eu tirar aqui, ó. Pronto. Vamos botar aqui a classe, selecionar dados. Então, eu vou editar. O X, então, não é o número, e sim a classe. Ok. Então, está aqui. A gente pode, como a gente já viu anteriormente, a gente pode escolher aqui a faixa de valores, né? No caso aqui eu vou escolher o valor mínimo e máximo, aqui é 1,10, máximo 2,25. A gente pode escolher entre 1 e 3, né? Vamos ver o que dá aqui melhor aqui, né? Então eu vou clicar com o botão direito do mouse, formatar eixo. Vamos escolher fixo 1 aqui. E aqui o fixo 2,5, tá bom? Pode diminuir um pouco mais, né? Botar 2,4. Tá bom. Vocês estão vendo aqui que ele está botando os pontos, né? Mas como é a curva normal, ela é uma curva contínua, né? Dá para ver claramente aqui. Então, eu posso formatar minha série de dados, botão direito do mouse, né? A gente vem aqui, formatar a série de dados. E aí eu posso tirar o marcador, opções de marcador, nenhum marcador, e colocar uma colinha. Você pode colocar uma linha sólida, ela vai ficar um pouco quebrada, né? Mas você pode botar uma curva suavizada. Você lembra que eu falei que só em determinados momentos é que você pode colocar uma curva suavizada? Então, você vem aqui em estilo da linha, coloca uma linha suavizada, pronto. Fica com uma curva bem agradável, né? Bem típica de uma curva normal. Pois bem, aí como é que eu faço para colocar lá os dados é, da minha distribuição, que é esse valor aqui? Deixa eu tirar aqui da frente. Como é que eu faço para colocar aqui a minha curva de distribuição? Tem a distribuição relativa e eu tenho a classe, tem um ponto médio. Eu posso colocar lá. Vamos adicionar nesse gráfico aqui. Eu venho aqui no menu contextual de gráficos, né? Em design, selecionar dados, eu vou adicionar mais uma curva. Que curva é essa? Está lá na aba gráfico. Então, aqui eu vou pegar o valor de X, é o ponto médio. E o valor, desculpa, não é aqui, é aqui. O valor de X é o ponto médio. Deixa eu apagar, né, que ele está somando com o anterior. Agora sim. Pronto. E o Y, deixa eu apagar aqui também, vai ser a frequência relativa, né? Pronto, ok. Entrou aqui. Vocês podem dar um nome para isso aqui, né? Deixa eu editar aqui para trocar o nome. Vou botar aqui frequência. Frequência, ok. Para a gente saber o que significa. Ok, tá?
Ele vai ficar assim, né? Porque os valores estão diferentes, mas você pode formatar a série de dados para que ele fique num eixo secundário. Eixo secundário, pronto. Porque esses valores não são exatamente os mesmos, né? A gente pode tirar aqui esses valores aqui, pode apagar, né? Ops, a gente pode deixar em branco, né? Talvez deixar em branco fosse melhor, né? A gente vem aqui formatar. Deixa eu lembrar. Só o eixo, né? Pronto. Ou se quiser deixar, você deixa. Tanto faz. Bom, agora eu preciso formatar essa outra curva aqui, para ela aparecer como se fosse um gráfico em coluna. Não vai ser exatamente o gráfico em coluna, mas eu vou imitar, eu vou emular. De que forma? Bom, primeiro eu vou formatar essa série de dados para ele não mostrar nem a curva, nem marcador. Então eu vou botar aqui, né, opção de marcador, é, nenhum, já está nenhum, desculpa. A linha, cor da linha, sem linha, pronto. Ele vai ficar invisível. Mas aí eu vou agora fazer uso de uma artimanha para emular um gráfico de barras. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar um erro, como se houvesse um erro aqui. Então, aqui em formatar, desculpa, layout, eu tenho barra de erros. Então, eu posso vir aqui e selecionar a barra de erro. Vem aqui em mais opções de barra de erro. Ele vai colocar as barras de erros tanto horizontal quanto vertical. Né? Mas eu vou retirar as barras de erros horizontais. A gente pode apagar, né? Deixa eu dar um fechar aqui para apagar aqui. Vou selecionar. Del, pronto. Beleza, já estou aqui com a minha barra com a minha barra de erro. E agora eu vou só formatar ela, porque eu quero apenas o valor menos, e aqui em porcentagem eu vou colocar 100%. E a sacação agora é essa, né? A gente vem em curva da linha, coloca uma curva com uma cor que eu desejo, eu vou botar laranja, e eu vou espessar essa curva. Então, aqui em estilo da linha, você põe uma largura bem um pouco maior, né? Eu já medi aqui, eu vi que 16,25 fica um bom tamanho. Né? E pronto, já está pronto aqui a nossa emulação. Vejam como fica, só que o gráfico ficou na frente, né? Seria bom a gente botar ele para trás. Então, pessoal, só aqui para concluir, né? Que para deixar a linha na frente da barra emulada, a gente tem que colocar essa linha aqui como o eixo secundário e esse aqui como eixo principal. Aí um fica na frente do outro. Se você inverter, quem é que fica com o eixo principal com o eixo secundário, dá aquele efeito. Bom, então é isso. A gente concluiu aqui a nossa aula com essa emulação. E aí eu vejo vocês na próxima. Um abraço.